Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula hoje, então. Como eu tinha explicado para vocês, a gente vai fazer o formato de sala de aula invertida. Então, eu passei as videoaulas para vocês lá no Moodle, e vocês deveriam ter visto os vídeos e ter feito as atividades que foram solicitadas. Já teve algumas dúvidas aqui a respeito sobre quais são as atividades que vocês deveriam fazer. Se vocês olharem no próprio slide que eu coloquei o vídeo, depois eu coloquei o slide que foi utilizado no vídeo e embaixo eu botei a atividade, tá? Se vocês olharem, todos eles têm hashtag 2 ou hashtag 3 depois, que é o número da aula coloquei mais para mim conseguir me achar e para vocês conseguirem se achar também, tá? Uh, Se vocês olharem aqui no PDF, ele tem lá, cadê? Quando eu falo de parágrafos, ó, atividade 1. Atividade 1 é simplesmente vocês criarem um documento HTML lá, com esse nome aqui, atvd1.html, e colocar esse conteúdo. Então, na primeira atividade é simplesmente copiar daqui e fazer lá, tá? Para vocês verem como fazer esse documento HTML e no primeiro momento, sim, só copiar igualzinho como tá ali, tá? Vocês vão pegar aquilo que tá ali, copiar no documento HTML, abrir no navegador de vocês, ver se está funcionando. Se estiver funcionando, envia lá no Moodle para mim. Aí depois tem outra atividade, ó. Essa aqui não é copiar, essa aqui vocês têm que entender como é que funciona. Então vocês vão criar um documento, atvd2.html, dentro dele vocês vão colocar essas informações aqui, então, sociedade como um título, esse texto aqui como um parágrafo, depois, na antropologia, um outro título, só que, como vocês podem ver, este aqui é maior do que esse, então você tem que usar um título menor, um subtítulo, por exemplo, e depois um outro parágrafo com essa informação aqui, tá? Então, a ideia é que vocês consigam montar um HTML vendo um texto, vamos botar assim. Desse texto saiu o HTML que vai montar isso aqui depois na página de vocês, tá? Não se preocupem com a distribuição do texto lateralmente, porque quando vocês abrirem o navegador de vocês, se vocês estiverem com a aba, com a janela muito grande, o texto vai ficar corrido lá dentro. É isso aí mesmo, é assim que tem que ficar. Não precisa ficar igual a esse aqui. O que tem que ficar igual é um título, um parágrafo, um outro título menor e outro parágrafo, ok? É bem tranquilo. Depois eu acho que aqui tem mais uma atividade, então, que vocês vão criar o documento ATVD3, e nele vocês vão inserir, então, uma imagem qualquer da internet. Eu expliquei isso, como é que se faz no slide, vocês vão pegar o endereço, colocar ali nesse HTML e mostrar essa imagem para vocês na tela, tá? Então, o hashtag 2 lá, nossa aula da hashtag 2, ela basicamente são essas três atividades que vocês vão fazer. A primeira delas é simplesmente copiar o código como está ali. A segunda é criar aquele texto ali no formato HTML para vocês poderem mostrar na tela depois. E o terceiro, então, é vocês inserir uma imagem no documento HTML. Alguma dúvida a respeito disso? Então tá. Então, a da aula 2 é basicamente fazer essas atividades. Eu explico lá, se vocês assistiram a videoaula, durante a videoaula eu explico o que é para fazer, tá? Mas eu estou explicando de novo para quem ainda não conseguiu ver a videoaula. Devem ver, não esqueçam disso, tá? E na aula 3, as atividades estão lá no final, se eu não me engano. Esse aqui eu concentrei as atividades no final. Opa, passei demais. Aqui. Então, na primeira atividade da aula 3, da hashtag 3 lá, vocês vão criar um HTML que contenha um parágrafo qualquer, um texto, e dentro desse texto vocês vão colocar um link em uma palavra lá, ou um pedacinho desse texto, um link para o Google. Fácil de fazer também, tá tudo explicadinho na videoaula. A segunda atividade, então, vocês vão criar uma página HTML que tem uma lista não ordenada, que está explicado lá na nossa videoaula também, com 6 redes sociais qualquer, e dentro do nome de cada rede social, vocês vão colocar um link para a própria rede social. Bem fácil também, tá ali tudo explicadinho na videoaula. Essa aqui é um pouquinho, eu acho pelo menos um pouquinho mais difícil, porque demanda algumas tags diferentes.
que não são muito utilizadas, mas como eu passei na videoaula para vocês, expliquei bem explicadinho como é que faz. Então vocês vão criar uma lista de compras, que utiliza a lista de definições, que vocês vão ver na videoaula, onde os produtos devem estar divididos por seção. Ali tem um exemplo, então, nas carnes, seção de carnes, eu tenho bife guisado. Na seção de laticínios, leite e iogurte. Na seção de vestuário, sei lá, vocês podem colocar as seções que vocês quiserem, 5 seções no mínimo, e dentro de cada seção, 5 produtos, tá? Bem tranquilo também. Na atividade 4, então, vocês vão criar uma lista ordenada, que também está lá na videoaula, que demonstra as coisas que você aprendeu durante a pandemia. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que não aprendeu nada durante a pandemia, mas eu também sei que é mentira de vocês, porque vocês tiveram aula, então algumas coisas na sala de aula vocês devem ter aprendido. Essa lista deve estar em ordem cronológica, então o que eu aprendi primeiro, o que eu aprendi depois, e cite ao menos 6 coisas que vocês têm aprendido. Bem tranquilo de fazer também. Então são essas 3 atividades da aula 2 e 4 atividades da aula 3, tá? A ideia era que vocês tivessem visto essas videoaulas, exatamente como eu expliquei agora, eu expliquei lá, para fazer as atividades, para ter dúvidas. Como vocês acredito que não tenham visto as videoaulas, senão não teriam dúvida nas atividades, eu vou dar uma passadinha, pelo menos, pelos atributos que a gente tem, que a gente viu nas videoaulas, para vocês poderem dar continuidade, tá? Bom, então esse aqui seria um código HTML simples, tá? Onde eu tenho um título e um parágrafo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre cada um deles. Então a gente tem lá o doctype, então, para dizer que eu estou utilizando HTML. Se eu não informei qual é o tipo de HTML que está depois aqui, eu estou utilizando a última versão do HTML que o navegador estiver disponível. No caso, a versão 5, tem que estar. Dentro da HTML, da tag HTML, eu tenho o atributo langptbr aqui, então eu disse que a linguagem que esse site está desenvolvido é em português do Brasil. A gente tem a tag head, então, que é o cabeçalho, que todas as informações para montar a página, para carregar os arquivos externos ou coisa parecida, devem estar aqui. Então, CSS, JavaScript vai ficar aqui depois. Aqui tem os arquivos de meta, as tags de meta, para dizer, por exemplo, o tipo de caractere, o char7 está ali, o tipo de caractere, pode dizer quais são os tamanhos de tela que esse meu site aceita, principalmente quando a gente fala, depois, a gente vai falar mais adiante, quando a gente entra na parte de site responsivo, que a gente chama, que dependendo do tamanho da tela do usuário, o site se adapta, tem um meta que é específico para dizer até qual tamanho que o meu site pode ser redimensionado. Então, tu vai diminuindo a tela, tem uma tela de computador desse tamanho, eu diminuo para um do tablet, diminuo para um do celular, e aí às vezes tem alguns celulares que tem a tela menor, a gente pode dizer que, ó, a partir desse tamanho aqui ele não diminui mais, tu bota uma barra de rolagem lá para fazer o usuário poder visualizar toda a página. Aí a gente tem o fechamento da tag head, a abertura da tag body, então, que é o corpo do nosso site. Aí a gente tem dentro desse site, a gente tem um título, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que é, e um parágrafo também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois o fechamento da tag body e o fechamento da tag HTML. Lembra que todas as tags, aliás, quase todas as tags, elas têm que ter abertura e fechamento. Tem algumas exceções, a gente vai falar sobre essas exceções depois, mas a maioria das tags, elas têm abertura e fechamento. Então eu tenho a abertura com menor que o nome da tag, maior que, e o fechamento com menor que, barra, o nome da tag, maior que, tá? Então, sempre que eu for utilizar uma tag HTML, eu tenho que fazer a abertura e o fechamento dela. Ah, mas na tag meta ali, por exemplo, não tem o fechamento dela. É uma das exceções. É como essa tag, ela não tem nenhuma informação dentro dela, que a gente chama, ela simplesmente tem a tag e os atributos, ela pode receber, então, somente a abertura, que o nosso HTML5 já entende que, opa, isso aqui só é uma tag só para me trazer alguma informação, tá? A gente vai ver que, por exemplo, a tag imagem também não tem, a tag... a outra que não tem, a tag BR, que é que faz a quebra de página, também não tem, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, tem algumas tags que são exceções, que não precisam de abertura e fechamento.
mas 99% delas tu vai ter que abrir a tag, colocar a informação que tu quer colocar e fechar ela logo em seguida. Bom, então o que são os atributos? Então, são as informações que estão associadas às tags para que a gente consiga, vamos botar, aperfeiçoar essa tag. Vou passar mais alguma informação para essa tag. Lá na tag HTML, então, a gente tem o lang. Esse lang nada mais é do que um atributo da tag HTML que diz qual é a linguagem que o meu documento está escrito. Tá? Então, no caso aqui tem um lang PTBR, ele está escrito em português do Brasil. Se tivesse lang em, EN, US, ele estaria em inglês dos Estados Unidos. E por aí vai, tá? Então, dependendo do país dependendo da linguagem que vocês estão desenvolvendo, então se eu estou desenvolvendo em espanhol, se eu estou desenvolvendo em inglês, se eu estou desenvolvendo em português, se eu estou desenvolvendo em russo, ou seja lá o que for, vocês vão colocar aqui, então, o código do país e da linguagem que vocês vão estar utilizando, e ele automaticamente vai dizer para o navegador, ó, isso aqui está montado em tal linguagem, e ele vai tentar se adaptar a isso, tá? Mas é bem tranquilo, basicamente, os atributos basicamente são formas de estender ou de fazer funcionar algumas tags. Por exemplo, a gente tem a tag imagem que é obrigatório tu colocar um atributo, tem outros que são opcionais, mas pelo menos um atributo é obrigatório colocar. Então, tudo depende do andamento que foi dado para aquela tag, do que a gente precisa para aquela tag. A gente vai ter atributos opcionais, que é a grande maioria, ou alguns atributos obrigatórios. Como é que é? Sora, linguagem não tem a ver com quais caracteres a página vai exibir. Nesse caso aqui, não, tá? O que vai ter, se a gente olhar aqui no documento de exemplo, o que vai dizer quais é os caracteres que vai ter é esse meta char 78 aqui, o TF8, tá? Ali a linguagem é basicamente em qual linguagem que foi escrito esse site. O que tu deve estar confundindo com o que a gente viu lá na primeira aula, que a gente tinha como é que era o nome? As linguagens aceitas, o Accept Language, do cabeçalho do HTTP, tá? Ali sim, se tu bota português do Brasil, ele vai tentar requisitar a página em português do Brasil. E ali já mais ou menos diz qual é o tipo de caractere. Quando a gente fala no HTML, isso aqui não diz qual é o tipo de caractere que a gente vai utilizar. O que vai dizer qual é o tipo de caractere é esse cara aqui, tá? Então tá. Tem algumas tags, então, como eu disse para vocês, que é obrigatório a gente colocar pelo menos um atributo para ela fazer ela funcionar, tá? Alguns exemplos, então, a tag MG, tu é obrigado a colocar o SRC, que é o source, aonde que está esse documento, aonde está essa imagem que eu vou carregar nesse caso aqui, e o A, que é o link, que eu tenho que dizer para onde que esse link está apontando, porque se eu colocar só o A, eu estou fazendo um link para nada. Então eu tenho que dizer a href, para onde que eu tô, qual é a referência que eu estou fazendo, e aí eu coloco o endereço do site, ou a página, para onde eu quero redirecionar o usuário, quando ele clicar ali, tá? Então tem algumas tags que a gente tem atributos que a gente chama de atributos obrigatórios. E a maioria aliás, praticamente todas as tags, elas têm atributos que são opcionais, que a maioria dos atributos, eles são opcionais, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os atributos quando a gente estiver chegando no final da nossa parte do HTML, que aí a gente vai falar de alguns atributos opcionais que o CSS não altera, vamos botar assim. Porque a gente tem atributos, por exemplo, para imagem, que a gente diz qual é a largura e a altura da imagem que eu estou querendo mostrar. A gente tem atributos para imagem que fazem um título, que é quando tu bota o mouse em cima da imagem, aparece então uma informação ali. Isso tudo são tags opcionais, elas não são obrigatórias de botar, mas a maioria dessas informações a gente consegue colocar com CSS. Então eu não vou nem passar com vocês por isso, porque a gente vai direto no CSS depois, coloca lá e resolve o nosso problema, tá? Mas alguns atributos a gente vai falar lá no final, quando a gente tiver visto todas as tags, a gente vai falar um pouquinho sobre as tags, aquelas mesmas tags que a gente viu, só o que faz alguns atributos opcionais que alteram o funcionamento delas, que a gente não consegue mexer lá com CSS. Bom, os elementos, então, a tag P é a tag para criar um parágrafo, é a tag mais utilizada
de longe do HTML, tá? Então, sempre que eu for colocar um texto na tela, é aconselhável que eu coloque essa tag P. Eu posso colocar sem ela? Dá para colocar, mas o navegador simplesmente vai colocar um texto na tela sem conseguir identificar o que é aquilo ali, tá? Então, o ideal é que todos os parágrafos, todas as informações textuais que tiverem no meu site, que não forem títulos, links, listas, esse tipo de coisa, eles estejam amparados pela tag P, tá? Então, aqui tem um exemplo, então, de novo, a estrutura básica do nosso HTML, e aqui dentro a gente coloca um P, o parágrafo que eu quero escrever, pode ser 1, 2, 3, 15 mil linhas, não tem problema, e depois no final a gente bota um barra P lá para quebrar esse parágrafo, tá? Dentro do parágrafo a gente tem uma coisa, a gente pode querer em algum momento forçar uma quebra de linha sem trocar de parágrafo, tá? Então, se vocês quisessem colocar aqui essa atividade, cadê a atividade? Essa aqui. Desse jeito aqui, vocês poderiam criar um parágrafo com essa parte aqui toda, tá? E quando chegasse lá em bastante, colocar uma tag BR, que a gente chama, que é a tag de quebra de linha, de break line, tá? Então, sempre que vocês quiserem fazer uma quebra de linha, sem trocar de parágrafo, vocês colocam uma tag BR. Ele aceita das duas formas, ou assim, o BR, ou assim, o BR com a barra depois, tá? Não tem problema, qualquer uma das duas formas aceitas. É que quando a gente utilizava o XHTML, antes de utilizar o HTML, todas as tags tinha que abrir e fechar, inclusive essas aqui, o BR, o meta, a imagem, todos eles tinha que abrir e fechar mesmo se não tivesse conteúdo dentro. Quando a gente migrou isso para HTML1, para HTML5, desculpa, a gente acabou abolindo essa coisa de abrir e fechar quando são tags que não tem informação dentro, tá? Só que isso aqui era a forma de tu fazer a abertura e o fechamento das tags lá no XHTML, e eles mantiveram isso no HTML5. Então, qualquer uma das duas formas, tanto dessa quanto dessa, ela vai funcionar da mesma forma, tá? Não tem problema de usar um ou outro. Deixa eu ver qual foi o comentário que fizeram aqui. Não é isso aqui. Eu coloquei um monte BR, não tem problema, tá? Pode colocar com um monte BR que não vai fazer, para mim não vai fazer diferença. A diferença vai fazer se tu colocou um título, um parágrafo, outro título e outro parágrafo. Outro subtítulo, na verdade, e outro parágrafo. É só o que interessa para mim. Se tu colocou BR, se tu não colocou BR, se tu deixou o texto inteiro. No exemplo, no que eu fiz as atividades aqui, no que eu fiz eu não coloquei os BR, eu deixei o texto corrido, tá? Mas, se tu precisar, se tu quiser fazer com as quebras de linha, como tá naquele exemplo, não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui então. Bom, uma outra informação que é interessante vocês... eu não coloquei o link lá no muro para vocês, até tem que colocar. Mas se vocês abrirem o documento, vocês conseguem clicar aqui e abrir esse cara, tá? Isso aqui, deixa eu pegar aqui. É uma lista de caracteres, tá? Que a gente chama de caracteres especiais, que servem para a gente conseguir mostrar algumas informações, mesmo não utilizando o charset adequado, vamos botar assim. Se eu estiver utilizando um charset lá que não tem acentuação e eu quiser colocar um caractere com acento, eu tenho então a opção de vir aqui, por exemplo, se eu quiser o A acentuado, eu tenho a opção de adicionar esse cara aqui lá no meu HTML e ele vai funcionar em qualquer linguagem, não interessa em qual linguagem que eu estou trabalhando. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, eu vim aqui, coloquei o OACUT aqui, salvei. Se eu vier aqui na minha página, der um F5, tá lá o OACUT. Não interessa em qual charset eu tiver, ele vai mostrar essa informação de forma correta, porque isso aqui são caracteres especiais adicionados ao HTML para evitar problemas de quebra com caracteres, tá? E a gente tem caractere para mais de metro aqui, tá? Então tem um monte de coisa que dá para utilizar. É simplesmente vir aqui, pegar esse códigozinho desse primeiro que está aqui em cima aqui e colocar lá que ele vai funcionar sem problema nenhum, tá? É bem tranquilo, mas vocês têm uma lista. Eu lembro, se uma pessoa que trabalha direto com isso lembra de todos esses códigos de cabeça? Óbvio que não, tá? Então, normalmente, o que o pessoal que trabalha com front-end faz quando precisa desse tipo de coisa? Eles têm esse sitezinho aqui
nos favoritos do navegador, vai lá, abre ele, bom, eu preciso do quê? Da tag do caractere de copyright. Ele vem aqui, pega o copy, Ctrl C, ou digita aqui também se quiser. Quando ele for lá no HTML, atualizar, tá lá esse caractere para ele, tá? Se eu quiser fazer esse copyright sem ter esse código, eu não consigo, porque nenhum dos teclados que a gente tem hoje, eles fazem esse tipo de caractere. Então, tem caracteres especiais ali que são exclusivos dos especiais, não tem como fazer diferente, tá? Então, só para você saber que esse cara existe, é bem interessante. Às vezes a gente quer utilizar alguns caracteres em linguagens diferentes. Por exemplo, no Brasil, a gente não tem eu não lembro se é interrogação, exclamação, que é invertido no espanhol, mas a gente não tem, mas eu quero usar para deixar bonito, sei lá eu para quê, tu vai ali, copia o caractere, cola lá e vai sair funcionando, tá? Então, só para você saber que esse cara existe e que é bem interessante para algumas coisas quando a gente precisa. Bom, então tem atividade, então, que vocês vão simplesmente copiar esse cara aqui, colar no HTML e enviar no Moodle. Daí a gente fala de títulos, então os títulos, eles são títulos da página, eles utilizam a tag de HTML H acompanhado de um número, tá? Esse número qual é o índice do título, vamos botar assim, título principal, título secundário, título terciário, título por aí vai. Então ele tem do 1 ao 6. Então o H1 então é o título principal do meu site, normalmente. O H2 vai ser o subtítulo, o H3 vai ser o subtítulo e assim vai até o 6, tá? Se vocês, a gente pode mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê os Hs? Aqui tem então um exemplo com todos os títulos do 1 até o 6, tá? Reparem que se eu colocasse um parágrafo aqui, o título 6, o tamanho da fonte é menor do que a de um parágrafo. A única diferença é que ele está em negrito e um parágrafo não vai estar em negrito. Mas tá aqui a informação sendo exibida de forma correta, tá? Do 1 até o 6. Então, se vocês quiserem colocar um título e um subtítulo, vocês vão usar o H1 no primeiro e o H2 no segundo, como é na atividade que foi solicitada para vocês. Volta. Então, aqui tem uma página, então, com um título e um parágrafo, bem tranquilo de ser feito também, mas isso aqui não é atividade de vocês. O que vocês têm que fazer é essa aqui, então. Vocês vão colocar um título para esse cara aqui, um parágrafo, um outro subtítulo e um outro parágrafo, tá? Se não quiserem digitar esse cara todo, e só ir nesse endereço que está aqui embaixo, que é da onde eu tirei essa informação, copiar aquilo lá e colar, fica mais fácil de fazer a atividade. Quem copiou, teve trabalho, mas também não teve muito trabalho não, é pouca coisa. Bom, e aí a gente tem a tag imagem, IMG, para fazer a adição de imagens da nossa página. Essa tag, ela exige alguns atributos, tá? Ela exige pelo menos um é obrigatório, e o outro, ele é um opcional que hoje em dia é quase obrigatório, tá? Então a gente tem a tag IMG, que ela exige o atributo SRC, então se eu não tiver esse atributo, ele simplesmente não vai saber o que ele tem que fazer, ele vai colocar uma imagem quebrada no site de vocês, tá? O SRC é o source, aonde que tá essa minha imagem? Em que local eu vou encontrar a imagem para o navegador poder baixar isso e carregar a imagem de forma correta. Além da tag do atributo SRC, eu vou dizer para vocês que deve, tá? Porque é quase uma obrigação hoje em dia utilizar o atributo alt, que seria o texto alternativo. Esse atributo, antigamente, nos primórdios, ele foi criado para quando o navegador não conseguia baixar a imagem ou encontrar a imagem por algum motivo, ele mostrava esse texto no lugar da imagem. Hoje em dia, os navegadores nem estão fazendo mais isso, eles simplesmente mostram uma imagenzinha lá com um ponto de interrogação, dizendo que não achou a imagem e seguem adiante. Mas eles tinham essa função, então, de ser um texto alternativo para quando não encontrar essa imagem, e depois, com o advento do pessoal com deficiência visual querer utilizar a internet, terem a disponibilidade de usar a internet, se criou alguns sistemas que liam a tela para os usuários, tá?
os ledores de tela. Tem vários, se vocês um dia quiserem experimentar, eu aconselho. Não dá para entender nada, porque a gente não tem um ouvido treinado que eles têm, porque o troço fala muito rápido. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu falo rápido, o ledor de tela lê muito mais rápido do que isso. Então, ele vai ler todas as informações que tem no site. Então, ele vai ler, quando ele encontrar um H1 lá, ele vai dizer título, e vai ler o título. Depois ele vai dizer se encontrar um P, ele vai dizer parágrafo, e lê o parágrafo inteiro para a pessoa. Quando ele encontra um link, ele diz link, e bota o endereço do link para a pessoa. Então, ele faz uma leitura do documento HTML inteiro. Tá? E quando ele chega numa imagem, um sistema desses, ele não consegue descrever para o cara, ele vai dizer assim, ó, uma imagem. O que isso quer dizer para uma pessoa cega? Nada. Então, para isso, então, se usa o atributo alt, porque o ledor de tela vai chegar na imagem, texto, tal. E normalmente esse alt não é simplesmente dizer uma imagem, é descrever o que tem naquela imagem. Uma imagem com logotipo do Instituto Federal, porque quando o ledor de tela chegar ali, naquela imagem, ele vai dizer imagem, e vai ler esse texto, a pessoa vai entender e vai tentar imaginar, ou tentar montar na cabeça dela aquela imagem. Então, basicamente, o texto alternativo hoje é utilizado para os ledores de tela conseguir identificar e poder ler isso de forma correta para o usuário. Deixa eu ver qual foi a pergunta que chegou aqui. Como fica a sintaxe do Alt? Como assim a sintaxe do Alt? Eu acho que eu coloquei um exemplo aqui. Não, não coloquei, só tem o SRC. Tá. A sintaxe do Alt é igual ao do SRC aqui. Tu vai colocar Alt igual, entre aspas, a informação que tu quer mostrar, que tu quer que o sistema leia, tá? Eu até acho que... Opa. Aqui. IMG. Ó, aqui eu tenho uma imagem, tá? Com o SRC, então, o link para onde está essa imagem, e depois eu tenho um alt aqui e o texto alternativo que eu quero colocar dentro. Entendeu? Então é simplesmente um atributo. É que nem colocar qualquer outro atributo. Tu vai colocar ali o alt e dentro dele tu vai colocar entre aspas, porque sempre tem que colocar texto. Tu vai colocar texto, tu vai colocar entre aspas a informação que tu quer. Aqui tá simplesmente uma informação irrisória. Se vocês olharem essa página aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem muito mais informações do que aquilo ali que eu coloquei. Eu só coloquei para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, esse aqui teria pessoas segurando objetos, a primeira delas segurando um foguete, a segunda segurando uma lâmpada, a terceira um lápis gigante e a quarta um cérebro. Então teria que fazer a descrição do que tem na imagem para que a pessoa, para o ledor de tela leia para essa pessoa consiga entender o que é aquela imagem, o que aquela imagem está fazendo dentro daquele site. Não simplesmente uma imagem, tá? Bom, e aí a gente tem algumas formas de utilizar essas imagens. A primeira delas é quando a gente utiliza as imagens hospedadas na internet. Não estão dentro do meu servidor, estão em outro local. Então eu coloco lá IMG, SRC, o source, aonde está essa imagem, e eu passo o endereço completo dessa imagem, tá? É como se vocês fossem no, por exemplo, Google Images, colocasse aqui, por exemplo, Google, aí vocês carregam essa imagem aqui, ó, se vocês vierem aqui e copiar o endereço da imagem e forem colocar lá, vai ser exatamente aquilo ali que está ali, ó. Então isso é uma forma de vocês fazerem, então, o, a colocação da imagem no site de vocês, tá? Basicamente a atividade que vocês vão fazer é isso aqui, colocar uma imagem com um source desse tipo aqui, tá? Uma imagem qualquer que vocês quiserem. Já quando a imagem está dentro do servidor, demanda algumas regrinhas, tá? Se a imagem estiver na mesma pasta que o documento HTML, os dois juntos na mesma pasta, basicamente o que vocês vão fazer é isso aqui.
uma imagem, source e o nome da foto, tá? Então, se eu tivesse uma foto 1.jpg dentro desse documento, dentro da mesma pasta desse documento HTML, eu simplesmente coloco assim e ele sai. Ele vai conseguir encontrar lá, o servidor vai conseguir encontrar essa imagem na hora de carregar. Se ele tiver dentro de uma pasta, tem uma pasta lá com o meu site, dentro dela tem uma pasta imagem, por exemplo, e dentro dessa pasta imagem eu tenho a foto, aí a gente vai utilizar esse tipo de coisa aqui, tá? Então vai ter lá img, o source, o nome da pasta que eu quero colocar, img, por exemplo, e barra o nome do documento que eu quero encontrar. E isso posso colocar várias pastas, ele pode passar por várias subpastas até chegar naquele documento lá, tá? Basicamente, tu vai dizer para ele qual é o caminho da foto, do documento, dentro do teu servidor até chegar naquela foto. E aí tem o outro que é um pouquinho mais complicado, eu sei disso, tentei explicar no slide, não sei se ficou bem claro, mas eu vou tentar explicar de novo para vocês aqui. Que é quando eu tenho lá uma página com o meu documento e eu tenho que voltar para a página anterior, tá? Então você imagina que vocês têm lá site, HTML, dentro desse HTML vocês têm o documento HTML de vocês. E a imagem de vocês está lá na pasta site. Então você tem que voltar para a pasta anterior. Basicamente o que vai ser utilizado é ponto, ponto, barra e o nome da imagem. Cada um desses ponto, ponto, barra equivale a um retrocesso de página. Então eu estou na pasta HTML, eu volto para a pasta site, eu posso voltar para a pasta sei lá eu o que, para outra pasta. Então vai indo, cada vez que eu boto ponto, ponto, barra, eu estou voltando uma pasta na minha navegação de arquivos, tá? Imagina que vocês estão lá no Windows Explorer de vocês e vocês têm uma estrutura de pastas. Quando vocês navegam, vocês vão colocando o nome da pasta, quando vocês estão indo para frente, vão colocando o nome da pasta que vocês querem. Quando vocês querem voltar à pasta anterior, mesmo que vocês não saibam o nome da pasta anterior, vocês colocam lá um ponto, ponto, barra, ele volta para a pasta anterior sem se preocupar com o nome dela, tá? Além disso, a gente pode associar as duas coisas. Eu posso ter uma pasta site, uma pasta HTML e uma outra pasta imagem. E o meu documento HTML está dentro dessa pasta HTML e a minha imagem dentro da pasta imagem. Eu estou lá no HTML, eu tenho que voltar uma, então, ponto, ponto, barra. Depois eu boto, depois da barra eu coloco img, que é o nome da pasta que eu tenho lá, barra, aí sim eu coloco o nome da foto. Então eu posso associar essas duas coisas e navegar dentro do meu servidor até chegar no documento que eu quero, tá? Isso no começo é bem complicado, eu sei, eu quebrei muito a minha cabeça, eu já tinha um pouco de experiência com Linux, que trabalha de uma certa forma parecido com isso, quando eu quero encontrar um documento lá na linha de comando, mas isso é bem chatinho de tu começar entendendo que eu tenho que voltar uma, duas, três, para depois avançar uma ou duas. Então, no começo é chatinho, mas depois que tu pega a manha, vai que vai, porque daí é só. Eu sei que eu tenho que retroceder três passos: ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, e avançar para a pasta IMG, IMG barra o nome do arquivo. Então, fica natural depois para vocês, tá? Mas no começo eu sei que é complicado. Demanda um pouquinho de imaginação, vamos botar assim. Bom, então desta aula aqui é isso. Na próxima aula, a gente viu... Na aula seguinte, a gente viu, então, a parte de links, tá? Então, para mim criar um link para uma outra página ou para um outro documento, eu utilizo, então, a tag A, tá? Que é a tag para criação de links. Dentro desse link, eu coloco, então, o texto que eu quero colocar, a informação que eu quero colocar, e eu tenho que utilizar o atributo href, que é para onde que vai ser direcionado quando o usuário clicar nesse link aqui, tá? Utilizando a tag, então, a tag a gente pode fazer um link de três tipos. O primeiro tipo de link, então, é um link para um documento interno no servidor. Então, se eu clicar ali, eu vou para se eu estiver no index.html e clicar, eu vou para o, sei lá, contato.html dentro do próprio servidor. Eu posso direcionar para um documento da internet qualquer. Então, se eu clicar ali, eu vou lá para o Google, por exemplo, ou vou para o Facebook, ou seja, para onde for. E o terceiro, que é um pouquinho mais chato de entender, é tu direcionar para uma parte do documento. Como assim? Hoje em dia já está ficando um pouquinho em desuso, mas ainda tem bastante site. O meu é um deles, que tu tens, a gente chama do hot page, que é uma página só que tem todas as informações ali dentro, e tu vai rolando essa página para ter acesso às informações, tá?
Uh, Isso é legal, tu tens todas as informações carregadas de uma vez só, demanda um pouquinho mais de tempo para carregar, normalmente no primeiro acesso, mas depois tu tem tudo ali, se tu quiser tu vai rolando para baixo, tu vai conseguir chegar nas informações. Só que às vezes isso aí torna um pouco mais, tornava então, antes do advento da imaginação desses caras de fazer esse tipo de coisa, do usuário ter que rolar a página realmente até onde ele queria. Hoje em dia, a gente tem esse tipo de link, então, para partes do documento, que a gente cria um menu que quando o cara clica ali, ele automaticamente corre a página lá para o ponto que a gente quer, tá? Eu fiz um exemplo aqui para vocês. Cadê? Ah, tá na aula 3. Então tem que voltar uma aula lá. Voltar. Aula 3. Ó, aqui tem um link para o documento, tá? Então eu tenho um link aqui, eu tenho um título, tem um parágrafo, eu coloquei aliás, vários parágrafos aqui bem grandes, que é justamente para a informação ficar lá embaixo, e aqui embaixo eu tenho um outro subtítulo, tá? E, de novo, mais um monte de parágrafos. Eu fiz esse link para simplesmente quando eu clicar aqui, ele direciona lá para baixo, ele me joga para onde eu queria, tá? E reparem que fica aqui, ó, no meu endereço, qual foi o link que eu cliquei. Então, tudo que tivesse uma hashtag, uma informação depois, é que o usuário, a pessoa que está navegando na página, buscou uma informação dentro daquele documento mesmo, tá? E aqui eu tenho como é que fica, então, aquele cara ali. Então, eu tenho lá um link, um href, coloco, então, a informação para onde que eu tenho que direcionar. Então, é hashtag o texto, então, e esse texto, ele tem que estar dentro da tag que eu quero. Então, se eu quiser direcionar para uma div, que a gente vai ver depois, por um título qualquer ou coisa parecida, eu coloco lá um atributo ID, que a gente vai ver que é um atributo bem interessante depois, principalmente quando a gente for trabalhar com CSS, a gente tem a ID e a class, que são dois atributos que a gente consegue trabalhar com isso, e coloco então a informação que eu quero. Então, quando o usuário clicar lá nessa coisa aqui no hashtag link, ele vai procurar dentro da minha página alguma informação que tenha o ID igual a link. Então, aí, quando ele correr lá, ele vai chegar nesse cara aqui, vai encontrar e vai parar, então, de rolar a página nesse documento. Então, se eu estiver aqui em cima, eu clico no link, ele vai lá, buscou e parou aqui no título exatamente como eu tinha deixado, tá? Então, essa é a forma. Opa, eu acabei pulando aqui, mas essa é uma das formas mais chatinhas que tem da gente entender, porque depende de eu colocar um ID em algum lugar e colocar esse hashtag, o nome do ID, para conseguir rolar a página até ele, mas ele funciona legalzinho para quando a gente tem, principalmente esses hot page que a gente chama, que é tudo numa página só, e, e aí tu tem essa rolagem. Como é o meu site, se vocês entrarem lá. Uh, Weber Fonseca. Pô, faz tempo que o meu site tá aqui. Ó, ele demora um pouquinho a carregar, faz horas que eu não carrego ele, então por isso que ele demora um pouquinho. Mas depois ele fica tudo numa página só. E a minha internet hoje não tá legal também. Vamos. Ó, eu tenho tudo numa página só, então eu vou correndo aqui e vai até lá embaixo, tá? Só que se eu quiser navegar mais rápido, eu posso vir aqui, ó, histórico profissional, ele corre para lá. Histórico acadêmico, ele corre para lá. Ensino, corre para lá. Pesquisa, ele corre para lá. Então tudo ele vai correndo conforme isso. E isso, se a gente olhar nesses links aqui, ele tem lá então o hashtag alguma coisa que faz com que eu seja direcionado para um ponto específico da página, tá? Ali eu tenho um JavaScript junto que faz ele rolar aquele bonitinho, que não é que nem esse aqui que tu clica e ele vai embora para lá direto, mas ele faz a mesma coisa, a mesma função. Bom, então como é que eu faço quando é um documento interno? Coloco lá o nome do documento que eu quero navegar, para onde eu quero navegar. Aqui tem um porém, tá? Lembra lá na imagem que eu tinha que botar o ponto barra quando eu queria voltar, o nome da pasta quando eu queria avançar? Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, se eu tiver que avançar alguma coisa, alguma pasta, por exemplo, com esse documento HTML, para achar esse próximo documento, eu tenho que colocar lá barra, o nome da pasta, barra, o nome do arquivo que eu quero. Se tiver que voltar, ponto barra, o nome do arquivo que eu quero, tá? Então, lá assim como na imagem eu tinha que buscar o documento, aqui eu também tenho que buscar o documento, senão não funciona.
Quando eu quero colocar o link externo na internet, é o mais fácil de todos, eu simplesmente vou lá, faço dentro da imagem, copio o endereço do link do site que eu quero, colo aqui no href, quando o cara clicar nesse link, ele automaticamente vai para a página que está solicitando, e o documento, para dentro do documento, dá um direcionamento interno que a gente vai ter alguma informação com o ID lá, o nome desse cara aqui, no caso aqui local, e no link eu coloco lá hashtag local, ele vai, a hora que eu clicar nesse link, ele vai redirecionar a página para esse cara aqui, tá? É bem tranquilo também de fazer, mas tem que entender que tem que colocar esse atributo ID, que nesse começo não é comum para nós, depois ele vai ser bem comum, o ID, o class, a gente vai utilizar eles muito, principalmente na parte do CSS, mas funciona, tá? Bom, listas. A gente basicamente não, a gente tem 3 tipos de lista dentro do nosso HTML, tá? São as listas ordenadas, as listas não ordenadas e as listas de definição, que são as mais complicadinhas porque demanda um número um pouquinho maior de atributos, de tags, mas dá para entender bem como é que funciona. As listas ordenadas são aquelas que são numeradas, tá? Que eu tenho uma ordem específica, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e por aí vai, tá? Então aqui eu tenho 2 exemplos, então eu tenho uma numerada por números, então 1, 2, 3, 4 com as informações, e eu tenho uma numerada por letras, A, B, C, D. Essas letras podem ser minúscula, maiúscula, dependendo do que eu quero fazer, tá? Para criar aquele cara ali, eu vou utilizar a tag OL, então lista ordenada, ordenated list, tá? E dentro dessa OL eu tenho que colocar os itens dessa lista, ou list item, que é o LI. Quando eu coloco a tag LI, eu estou dizendo que esse cara aqui é um dos itens dessa lista que eu estou colocando, tá? Então aqui eu tenho, para fazer aqueles 2 exemplos que eu tenho lá anteriormente, o primeiro, na verdade, eu vou ter que colocar uma tag L de abertura, depois uma tag LI de abertura, a informação que eu quero mostrar no primeiro item da lista, e uma LI de fechamento. Depois outra LI de abertura, a informação que eu quero mostrar na lista, e outra LI de fechamento. Então a gente vem fazendo isso para cada um dos itens da lista. Ah, professor, quantos itens eu posso ter? Infinitos, tá? Não tem um número máximo de itens em lista. Claro que quanto maior for a lista, mais barra de rolagem vai ter, mais vai demorar para carregar e por aí vai, tá? Mas esse tipo de lista ela é interessante quando a gente quer fazer uma lista de prioridades ou uma lista de informações que tem que ser numeradas, o que veio primeiro, o que veio depois, qual é a quantidade de itens que eu tenho do maior para o menor, esse tipo de coisa. Então esse tipo de lista pode ser interessante para vocês, tá? Bom, lembra que eu mostrei no começo que a gente pode colocar letras, números, inclusive números romanos dá para utilizar. Para fazer isso, a gente tem que colocar na OL o atributo type, tá? Então eu coloco lá OL, atributo type, aqui eu coloquei o A, então ele vai numerar a nossa lista com A, B, C, D, E, nesse caso aqui minúscula. Se eu colocar um A maiúsculo, ele vai numerar também com letras, só que com maiúsculas. E a gente tem aqui, então, o AL type com o I maiúsculo. Isso quer dizer que eu vou colocar os números romanos em maiúsculo. Eu também posso colocar o I minúsculo, que é os números romanos em minúsculo, que hoje em dia não é muito utilizado para quase nada, mas tem algumas utilizações, às vezes, que precisa que se coloque com números romanos minúsculos. São raros de ser encontrados, mas tem a possibilidade dentro do HTML. Aí a gente passa para as listas não ordenadas, a gente está passando rapidinho, porque eu já falei tudo isso lá nas videoaulas, então é só para vocês terem mais uma visão disso. As listas não ordenadas, elas são desse tipo aqui, então eles têm normalmente uma bolinha aqui, que é o chamado bullets, que separa então cada um dos itens da lista. Para a criação de listas não ordenadas, então é o UL, Unordenated Listed. Novamente, a gente vai ter a tag de abertura da UL, depois cada um dos itens da lista é um LI, tá? E no final a gente tem a tag de fechamento da UL, tá? Também é igualzinho ao anterior, só que ao invés de utilizar o AL, a gente usa o UL. E as listas de definição, então, elas são um pouquinho mais complicadas, porque elas têm uma informação a mais, então, além de ter os itens da lista, elas têm uma informação de centralização, vamos botar assim, ou agrupamentos, que diz a que aqueles atributos fazem parte, tá?
Então, para isso, a gente vai utilizar a tag DL, para dizer que é a lista de definição. Daí a gente vai utilizar dentro dessa DL um atributo, uma tag DT, tá? Que é para dizer o agrupador, tá? Então o agrupador fica dentro do DT. E depois a gente tem várias tags DDs, que são os itens que estão dentro desse agrupador, tá? Aqui fica mais fácil de enxergar, então a gente tem a tag DL. Dentro dela a gente tem primeiro uma tag DT, que é o centralizador, e depois a gente tem várias outras tags DD, que são os itens daquele agrupador. Depois, de novo, a gente tem outro DT, então, que é o agrupador de novo, e depois outras tags DD, que são os itens desse agrupador, tá? Ela é um pouquinho mais complicada, porque tu tem que te lembrar de que tu tem que colocar esse DT antes, que é o agrupador antes dos DDs, mas também não tem muito mistério. E aí tem as atividades que eu já falei para vocês. Alguma dúvida a respeito disso que a gente viu agora, do que vocês viram ou não viram nas videoaulas? Ó, falaram alguma coisa aqui. Tá. Luiz, é bem aquilo ali mesmo. Simplesmente coloca o Alt ali, igual, abre aspas, tu coloca o texto alternativo dentro dela, tá? Mas é bem tranquilo. Alguém com alguma dúvida? Ô, senhor, Fale. eu vi que tu gravou a aula, tu vai disponibilizar ela no Moodle pra nós? Sim, senhor. Igual a... Ah, tá, valeu. Todas as nossas aulas vão ser disponibilizadas no Moodle, sem problema nenhum, tá? Feito. Mais alguma? Mas mesmo tendo a aula gravada, disponibilizada no Moodle, não deixem de assistir às aulas síncronas, porque elas valem presença para vocês, tá? Deixando bem claro. Certo, então? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? É agora ou nunca. Nós vamos encerrar nossa aula. Então tá. Então a gente fica por aqui hoje. Terça-feira a gente se encontra de novo. Na terça-feira a gente vai fazer uma aula síncrona, ainda apresentando o conteúdo. Então eu vou apresentar a próxima aula na aula síncrona de terça-feira. E depois eu vou colocar as videoaulas para vocês, então, das próximas aulas, tá? Por hoje é só. Então, abraço, pessoal. A gente se vê terça-feira que vem. Bom final de semana para vocês.